Em discussão e votação única, projeto de lei ordinária 190/2025, de autoria do Poder Executivo, acrescentam-se dispositivos legais à Lei nº 2.298, de 18 de setembro de 1998, que autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, a firmar convênios e dar outras providências. Em discussão, em votação única. Com a palavra, vereador, só voltando. Com a palavra, vereador Valdir Rissemann. Boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora, mais uma vez, senhores vereadores, a quem aqui nos acompanha. Dentro dessa questão do projeto de lei, né, que vem do SAMAI, a gente acompanhou, a gente olhou com muita atenção, com muito cuidado, né, e a gente observou, né, dentro disso, que existe já algumas indicações do Tribunal de Contas, né, que não concorda com esse texto e com o formato que tem. Então, assim, a gente achou algumas dúvidas aí. Então, a gente fez um parecer ali em separado, né? E, nesse caso, esse é o papel nosso de vereador, de fato, né, acompanhar, verificar os projetos que entram, né? Dentro disso, a gente olhou, o SAMAI, sendo uma autarquia municipal, não pode desempenhar atividades diversas daquelas para a qual foi criada, quais sejam prestação de serviço de esgoto e fornecimento de água, saneamento. A exceção a essa regra se dá para o serviço de cobrança de valores destinados a entidades filantrópicas. Então, hoje já existe uma lei, né, dentro do nosso município, que é a Lei 2298, de 1998, a qual autoriza o SAMAI a fazer, né, parcerias com entidades filantrópicas. Por exemplo, a PAI, Lar Menino Deus, a AMA, né, Hospital Azambuja, entre outros mais. Ou assistenciais, né? Por dois motivos: interesse público, ausência de atividade econômica dessas entidades, ou seja, os valores cobrados em futuras são pagos de maneira espontânea pelos contribuintes e beneficiam entidades que prestam um serviço em prol do coletivo. Permitir que a autarquia passe a cobrar em sua fatura valores referentes a produtos e serviços de entidades privadas que visam lucro pode configurar o desempenho de atividade econômica pelo SAMAI, o que é proibido pela Constituição, salvo a exceção de atividade econômica que atenda a interesses públicos ou de segurança nacional. Além disso, a cobrança de valores de entidade privada na fatura do SAMAI pode trazer prejuízo acrescido de despesas e outros possíveis problemas para a autarquia. Por exemplo, contratação de servidores para atuar no setor de administração e cobrança dos serviços ou produtos. Em caso de inadimplência da fatura, quem informará a entidade privada sobre a falta de pagamento e a paralisação da prestação dos serviços do produto ao consumidor? Em caso de inadimplência da fatura,
quem ficará responsável pelo pagamento à entidade privada, sendo o SAMAI um intermediador de cobrança à entidade privada interessada em receber pelos produtos ou serviço, poderá acionar judicialmente o consumidor e a autarquia? Tais motivos levam a crer que o projeto de lei 190/2025 não atende aos princípios do interesse público e possui ilegitimidade que podem acrescentar em prejuízo aos brusquenses. Então, assim, dentro disso, né, a gente é favorável, com toda certeza, né, a parte de entidades que é Hospital Azambuja. Vamos lá, hoje, né, eu tenho desconto através disso, né, no Azambuja Mais. Vem. Então, assim, são valores e atende bem a população. E o Azambuja Mais é algo que está ajudando a atender a população de Brusque. Então, são pessoas que deixam de usar o sistema SUS. Então, isso contribui com o município, é algo que vem a somar. Então, assim, agora a gente está ajudando a ter o lucro, um CNPJ e um CPF, será que isso é correto? Será que a autarquia do município é para isso? Então, acho que é isso, né, dentro do que a gente viu e o que a gente vê. E como a gente já viu em outras cidades que houve, né, a orientação do TCU e tem pré-julgado e julgado, né, que proíbe esse tipo de trabalho, por isso que a gente fez um parecer em separado, né, e vem colocar que, no ponto de vista desse vereador, e esse é o nosso papel de vereador aqui nessa casa, é fazer esse levantamento. E aqui, digo, sou base do governo, e isso é defender o governo, porque daqui a pouco o governo pode estar tomando uma multa, pode estar respondendo um processo, né, por algo que não está bem colocado. Eu acho que nós temos que verificar esse projeto ele veio em regime de urgência, eu acho que a gente tem que estudar ele mais, olhar ele com mais carinho e ver o formato dele que possa realmente estar atendendo às necessidades e às demandas do nosso município. Então, dentro disso, né, vamos lá, né, tem as pessoas que são autoconsumistas, né, eu não sei qual é o fechamento, não diz aqui qual a empresa que vai ser tratada, quem vai ser contratado, né, para que vai servir isso. Por exemplo, vamos lá que a Claro faça a parceria com a prefeitura e eu possa vir o débito do meu celular através da conta de água, né? Então, assim, como vai funcionar isso? Aí eu posso botar a Sky TV, eu posso botar a Netflix, eu posso criar um monte de despesas dentro disso. Então, assim, eu não sei qual é o alinhamento e o que tem aqui. Volto a frisar, sou total favor às filantropias, e isso nós já temos a lei que define e garante toda a parte de filantropia. Concedo a parte, vereador Rick. Obrigado, vereador Valdir, parabéns aí pelo posicionamento, e é justamente isso, né, que ficou meio obscuro no projeto, né? Digamos que uma empresa privada tem o direito de colocar o seu pagamento na fatura do SAMAI. E se o cidadão não pagar esse serviço, quem que vai ser responsável? O SAMAI vai repassar o dinheiro para essa empresa sem o consumidor pagar? Né? No meu entendimento, a finalidade do SAMAI não é ser uma empresa de cobrança, principalmente para entidades privadas. No meu entendimento, o SAMAI, o que ele tem que fazer? Tratar e distribuir a água, né? Então, ficou muitas coisas na dúvida nesse projeto, né? E uma delas que me chamou muita atenção é isso, né? Eu contratei o serviço e não paguei. O SAMAI vai repassar o valor para essa empresa? Isso não vai dar um prejuízo ao erário? Por isso que, com certeza, vou acompanhar o senhor no voto contrário a esse projeto. Obrigado. Então, seria isso, senhor presidente. Tá. Já aproveito, então, vamos lá, Gilbert. Concedo a palavra.
Boa tarde, vereador Valdir. Eu também tenho essa preocupação, né? Mas eu friso aqui que a adesão da fatura é do contribuinte. Eu quero botar a minha fatura para ser cobrada na do SAMAI, né? É opção minha. Eu penso que no momento financeiro que a gente se encontra, a gente pensa, vai botar lá. Mas eu fico preocupado quando eu não conseguir honrar esse compromisso e eu ter que deixar de pagar uma conta da água, né? Eu fico preocupado. Mas, como eu falei, a opção de quem vai botar na fatura o desconto do meu plano, como você falou, do Azambuja Mais, que eu não sei se é filantrópico, mas eu acho que... É filantrópico. Se for filantrópico, retiro o que eu ia falar, mas eu digo, se não também seria uma empresa privada, né? Mas, volto a repetir, se fosse opção minha, eu que tenho... Só para concluir, senhor presidente. Então, dentro disso, né, então, assim, ó, se as pessoas, né, tiverem, né, alguns valores a mais e, por exemplo, eles acabar usando o salário dele em muitas questões e ficar com o valor da fatura, ele tem R$30 de água, né, ele tiver 300 de outras despesas, né, e ele não conseguir pagar. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão o projeto de lei 190, com a palavra o vereador Felipe Hort. Senhor presidente, eu praticamente estava convencido a votar a favor desse projeto, justamente pelo que o vereador Jober trouxe, a possibilidade realmente do contribuinte, do consumidor optar pela modalidade que gostaria de pagar a sua conta. Mas eu, com um parecer apresentado pelo Valdir, pelo Pedro, e por uma única situação que, como liberal, a gente também precisa se precaver, e é com relação à parte tributária nesse sentido. Será que não causaria uma concorrência desleal entre empresas que já prestam serviços de arrecadação, de cobrança, com o SAMAI, que eventualmente não é obrigado a pagar impostos ao município, digo, tributos municipais? Por esse ponto e também com relação ao que tudo já foi falado. A gente tem pré-julgados do Tribunal de Contas do Estado, numa legislação até bem pontuada pelos pareceres aqui, que Jaraguá do Sul já teve essa discussão anteriormente, e lá o Tribunal de Contas optou, né, e orientou para que essa legislação não desse continuidade, justamente porque o fim a que se destina a autarquia não é de natureza arrecadatória, mas sim de contribuição ao interesse público. Então, por esses motivos, né, eu vou acompanhar o voto do Valdir, justamente pela proteção da autarquia. A gente não sabe se realmente trariam mais despesas, porque fica tudo muito pendente a uma regulamentação, que de fato a gente não sabe como vai ser regulamentado. Então, por esses motivos, possível concorrência desleal entre empresas que já prestam esse serviço e são obrigadas a pagar impostos, e algumas imunidades que teria a autarquia, em detrimento às demais, e também por conta de algumas orientações que o Tribunal de Contas Estadual já teve em legislações parecidas que tentaram realmente fazer essa alteração. E reafirmo, né, o nosso compromisso também com as entidades filantrópicas. Isso não vai ser retirado, porque a lei ela vai acrescentar, né? Então, por exemplo, as instituições que já fazem a inclusão na tarifa de água como doações permanecerão. Então, não é o intuito, né, do nosso voto contrário à legislação, mas não ampliar isso para a iniciativa privada. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão, com a palavra o vereador Paulinho Sestrem. Obrigado, senhor presidente. Eu discordo um pouquinho, né, da fala do vereador e do vereador Felipe, do Valdir e do Felipe, e vou na linha do vereador Jober. Se nós estivéssemos aqui forçando realmente alguém se conveniar com o SAMAI para ter que pagar esse valor, tudo bem. Mas hoje, além de já existir esse tipo de serviço, a pessoa que quer esse pagamento, ou ela tem essa condição. E o momento que ela não pagar, aí é muito simples, não é repassado ao conveniado.
Isso já acontece, é dessa forma que vai ser. E como o vereador Felipe falou, o regulamento do decreto depois, ele tem que ser bem claro. E eu creio que quem fez o parecer, quem desceu o projeto para cá, foi a Procuradoria. Nós tivemos uma reunião, a qual o Valdir acabou não participando, e foi explicado exatamente isso que ele falou no parecer aqui. Então, eu estou super tranquilo para votar esse projeto, sem problema algum, e peço, né, que os pares que entendam da mesma forma possam votar. Obrigado, senhor presidente. Concedo a parte ao vereador Felipe. Vereador, e é isso que às vezes falta nos projetos do Executivo, né? Vocês conversam às 3 horas da tarde, mas poderia ter materializado no documento da lei, porque a justificativa que vem da mensagem não traz esse regulamento. Se de fato trouxesse, né, nesse sentido, mas por aqueles fundamentos, eu até coloco a situação, num primeiro momento eu iria a favor por conta dessa situação, mas pensando bem, analisando o parecer que foi muito bem produzido pelo Valdir, pelo Pedro, em detrimento à comissão, né, e justamente por isso, né, pode causar e realmente irá causar essa disparidade dentro da iniciativa privada. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, até peço que o vereador possa mudar novamente o voto, porque em outros momentos o vereador já deu esse voto de confiança também pelo próprio decreto do prefeito, a qual foi cumprido, né, fielmente o que a gente combinou aqui, o que a gente falou aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Jean Pirola. Senhor presidente, vereadores, vereadora, acho que aqueles que me antecederam já colocaram seus pensamentos aqui, contrários ou a favor, né? Eu já vou declarar que eu sou favorável ao presente projeto, vou votar favorável, até porque nós sabemos que quando você discute uma tese, e essa tese é encaminhada para o Tribunal de Contas, por exemplo, existem decisões contrárias e favoráveis, entendimentos contrários e entendimentos favoráveis. Esse projeto que nós estamos aqui discutindo e votando, não sei se o Marciano consegue colocar no telão só a matéria que está sendo discutida para que a gente possa fazer uma análise do texto. O texto é bem simples, não tem muito o que a gente interpretar. A lei que nós estamos acrescentando algo, ela é de 1998. E ela trata que autoriza a autarquia Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, a firmar convênios. Ela só fala isso, o texto. E aí o artigo 1º fala da seguinte forma: fica o SAMAI autorizado a firmar convênios com entidades de natureza filantrópica, institucional ou assistencial, declaradas de utilidade pública, que prestem serviços relevantes à comunidade, visando a promover cobrança de contribuições espontâneas dos usuários da autarquia através de faturas de serviço. E aí nós passamos a interpretar o que diz esse artigo 1º. Na visão de quem está na direção do SAMAI, qual seria uma entidade que realmente tenha a promoção de relevante serviço à comunidade? Uma igreja, vereador Rick, não pode prestar serviço de relevância à comunidade? Pode, mas ela passou pela Câmara aqui, para a Câmara dizer que ela é ela tem uma declaração de utilidade pública? Não, porque muitas vezes não tem associação. Mas a pessoa não pode contribuir se assim passar os documentos do SAMAI? Então vejam, a interpretação da lei, ela pode trazer ônus e bônus. Hoje, e eu acho que é a grande discussão, e na semana passada eu acabei não verificando a discussão da abertura de uma CPI aqui nessa casa. Eu peço escusas, porque eu saí momentos antes, que era o aniversário do meu filho, eu fui comer uma pizza com ele, que já era quase 8 horas da noite, e eles já estavam me esperando há muito tempo, e eu peço desculpas, porque eu não estava aqui para discutir. Mas digamos que hoje o SAMAI interprete que a Veolia é uma empresa privada que presta serviços públicos. Ela é concessionária do serviço público.
Pela interpretação da lei, ela não poderia cobrar. E aí o cidadão não paga, porque não está na conta de água. Ele simplesmente não paga, porque é um serviço que nunca me incomodou, nunca teve problema. Aí eu pago a minha taxa de lixo e a empresa recolhe, mas o meu vizinho não paga. Aí a empresa não recolhe. Aí eu vou pagar o preço pelo vizinho que não paga aquela tarifa, porque nós simplesmente tiramos a cobrança da fatura do SAMAI. De um serviço que, digo, e não estou aqui falando de defendendo a empresa, um serviço que não tem reclamação da sua prestação. O que a Veolia coloca lá, 3 passagens na minha rua, ela passa 3 vezes por semana e recolhe o lixo da minha rua, e muito bem recolhido. Agora, não estou aqui falando de cobrança, de valores, enfim, do que foi colocado aí no texto da CPI. Não é isso. Estou falando da prestação do serviço. Aí eu vou tirar da cobrança. Ah, joga lá no IPTU. Vocês sabem quantas pessoas não pagam IPTU por ano? E aí, como é que nós vamos resolver isso? Conceda a parte, vereador Paulinho. Obrigado, vereador. Estava aqui, né, pensando no que tu estavas falando, mas é a questão da interpretação que eu não consegui falar no outro momento, que a interpretação realmente ela tem os dois lados. E mais do que isso, se ela é cobrada desde esse tempo, não existe ilegalidade nesse projeto, inconstitucionalidade. Então, eu não vejo problema algum, até por causa da prestação de serviço que é feita hoje. Se acontecer de jogar lá para o IPTU, para a dívida ativa, e aí a empresa daqui a pouco não conseguir fazer a coleta, o que vai acontecer? De novo, um projeto de urgência, vem para casa, olha, agora nós temos que dar um jeito no lixo da cidade. Mais uma coisa que nós mesmos estamos criando problema, né? Tem isso também. Então, aqui conceda a parte, vereador Valdir, que depois eu já vou fazer a leitura final aqui. Te entendo, te compreendo, né? Tô um baita advogado, né? Trabalha muito bem nessa área, mas ela é institucional, ela presta um serviço à comunidade, né? Então, ela tem o direito de estar dentro do SAMAI, né, a Veolia, sendo descontado, porque ela está prestando serviço ao cidadão brusquense. Então, está ok. Mas, claro, a Vivo, se for um acordo fechado com a SAMAI, ela presta serviço à comunidade ou ao individual? Seria isso. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Eu já vou lhe explicar a interpretação. Nós estamos falando de interpretação, né? O senhor fez um parecer muito bem fundamentado, né? Eu discordo, mas foi muito bem fundamentado. Mas veja, se nós partirmos para a interpretação, o artigo 1º da lei 2.298 de 1998, que autoriza o SAMAI a firmar convênios. Se a gente interpretar nu e cruamente o artigo 1º, a Veolia não poderia cobrar a taxa na conta de água. Porque ela fala muito bem, ele aqui, ó, autorizando a firmar convênios com entidades de natureza filantrópica, institucional ou assistencial. Então, essas 3. Declaradas de utilidade pública. A Veolia tem declaração de utilidade pública? Não. Ela não tem. Que prestem relevante serviço à comunidade. Então, ela não se enquadra em alguns elementos do artigo 1º. Então, se nós fôssemos interpretar o que diz o próprio texto legal, era isso. O que nós estamos votando aqui? Para que justamente o SAMAI possa fazer os convênios que hoje legalmente não estão no texto legal. E o artigo 5º habilita... Volta ali para mim, Marciano, pulou ali. Já conceda a parte, Felipe. E o artigo 5º fala ali, ó, a habilitação daqueles aptos a firmar convênio com o SAMAI será mediante chamada pública. Ou seja, é transparência. Não é qualquer empresa que vai chegar lá e vai ter as suas cobranças na fatura. É uma chamada pública. Aquele que tiver interesse vai fazer, vai trazer a documentação, vai passar dentro dos critérios, e se for aceito pelo SAMAI, vai fazer o convênio. Então, eu estou muito tranquilo em votar esse projeto, como disse o vereador Paulinho, porque realmente eu não vejo problema em nós autorizarmos o SAMAI a fazer esses convênios que hoje não trazem prejuízo nenhum para o SAMAI. Conceda a parte, vereador Felipe. Só uma orientação, então posso estar equivocado, mas a Veolia temos legislação específica para fazer essa situação, e como também esse ano a gente aprovou, o novo saneamento básico será também, tem uma lei aprovada que autoriza
esse desconto na fatura. Até teve uma certa discussão nesse sentido. Então, a Veolia em si temos lei que autoriza esse desconto, então, independentemente se ela é de utilidade pública ou não, mas tem lei específica, tanto a Veolia como a nova concessão do saneamento básico, acredito eu, vereador. Então, talvez esse motivo não seria suficiente ali, da sua argumentação, né? Eu digo, Felipe, se a gente for ler o que diz a lei, sem interpretar, ela não poderia cobrar. Então, nós estamos interpretando de forma mais abrangente, ou seja, levando a outras empresas, que não essas que estão aqui diretamente na lei de 98, a possibilidade de fazer contrato com o SAMAI para fazer a sua cobrança. Digo isso, por exemplo, na minha conta vem o desconto do Jornal Município. Eu sou um assinante do Jornal Município. Eu quis assinar o Jornal Município, eu assinei um contrato com o Jornal Município. A partir do momento que eu não quero mais a assinatura do Jornal Município, eu cancelo a assinatura, informo o SAMAI e ele não é mais cobrado. O risco maior é votar ao contrário dessa mudança da lei e o SAMAI não conseguir fazer a chamada pública para que empresas, aí sim, que ficaram de fora desse certame, não tenham o mesmo direito de participar daquelas que hoje já estão fazendo. Por isso, senhor presidente, eu voto muito tranquilo, voto favorável a esse projeto, porque realmente nós estamos abrangendo, legalmente falando agora, todas as empresas que tenham essas capacidades de fazer parte da cobrança através das faturas do SAMAI. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão, projeto de lei 190/2025, em votação. Projeto de lei aprovado com 8 votos favoráveis e 5 contrários.